Eu não sei se você já sentiu alguma vez aquela sensação de que você cresceu, mas nunca realmente aprendeu a ser um homem de verdade. Tipo assim, você envelhece, as responsabilidades elas chegam na sua vida, as cobranças chegam, mas por dentro você parece que sente falta de alguma coisa, sente falta de uma estrutura que faça sentido para você. Coisas como controle emocional, disciplina, direção, presença, coisas básicas da nossa vida, sabe? Mas que ninguém realmente ensinou para nossa geração. E quando você percebe isso, né, no meu caso, pelo menos, foi num momento bem simples. Eu estava outro dia sentado na cama, né, de madrugada, rolando ali as redes sociais, assistindo vídeo curto, sem nem prestar atenção no que eu estava assistindo mais, só um vídeo ali atrás do outro, e eu nem estava me divertindo de fato, nem estava prestando atenção, tinha virado algo automático. Aí quando eu me dei conta disso, eu desliguei o celular, olhei para o quarto todo escuro e eu pensei, cara, eu acho que de fato eu nunca aprendi a ser um homem, né? E quando eu falo aprender a ser um homem, eu não tô falando desses tipos de personagem que a gente vê na internet com discurso Red Pill, Sigma, nada disso. Não é parecer forte o tempo inteiro. Eu tô falando de masculinidade no sentido de você conseguir sustentar a sua própria vida mentalmente. Porque muita gente hoje, ela está funcionando, ela é funcional para a sociedade, né, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, mas ela se sente completamente perdida por dentro. E ansiosa, distraída, sem foco, sem direção nenhuma. E você até, no fundo, você sente que sabe o que você devia fazer, mas não consegue sustentar isso. Você começa alguma coisa na sua vida motivado, mas você para rápido. Volta pro automático, sabe? Então, rolagem infinita, vídeo, pornografia, distração, tudo junto. E o pior de tudo é que você, com isso você começa a perder o respeito por si próprio. Você promete as coisas para você mesmo e você não cumpre. Aí você vem com um discurso assim, eu vou mudar. Segunda-feira eu começo na academia, eu começo a dieta, eu vou iniciar aquele novo projeto. E aí você quebra a sua promessa de novo. E isso, aos poucos, vai destruindo a sua confiança silenciosamente. E particularmente eu acho que muitos homens se sentem assim, mas ninguém fala sobre isso, porque homem, pelo menos da minha geração, aprende desde cedo a esconder a confusão interna. Então ele continua funcionando, trabalhando, postando, conversando, mas mentalmente ele se sente exausto. E hoje eu acho que o problema não é só preguiça, né? Claro que responsabilidade na nossa sociedade, na nossa vida, ela importa. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo ali por detrás dos bastidores. A mente moderna ela é constantemente hiperestimulada. Por exemplo, eu comecei a perceber isso nos pequenos momentos da minha vida. Então eu não conseguia mais, por exemplo, eu não conseguia mais comer sem assistir um vídeo na internet. Né? Eu ia tomar banho, eu precisava ali colocar um podcast para estar tocando de fundo. Eu não conseguia mais esperar em uma fila para resolver algum problema sem o celular. Eu não conseguia ficar sozinho em silêncio comigo mesmo. Qualquer tipo de silêncio já me dava desconforto. E isso, quando eu percebi, me assustou, porque parecia que eu estava fugindo de mim mesmo. O tempo inteiro eu precisava de estímulo, né? Tem um vídeo do professor Clóvis de Barros Filho que ele falava que até o fim da sua vida você vai precisar conviver consigo mesmo. Então é bom que a companhia seja boa, né? E eu estava fugindo de mim mesmo. E eu acho que muita gente ultimamente ela tem feito isso. E elas fazem isso sem nem perceber, se distraindo o dia inteiro para não encarar aquilo que elas sentem. O ambiente moderno ele piora isso. E ele piora muito. Tudo hoje disputa pela nossa atenção. Então, rolagem infinita, notificações, pornografia, vídeo curto, novidades constantes. E o nosso cérebro, ele nunca descansa. E sem perceber, a gente perde a profundidade mental, né? Existe uma frase que me marcou muito.
Ultimamente eu tenho voltado a ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia algumas vezes, há alguns anos atrás, né, na transição da minha adolescência para a minha vida adulta, e ultimamente eu tenho voltado a ler a Bíblia, né? E tem uma frase bíblica que me pegou muito, que diz mais ou menos assim, que um homem sem domínio próprio é como uma cidade sem muros. E quando eu li isso, eu me reconheci na hora, porque era exatamente assim que eu me sentia. Eu me sentia sem estrutura interna, sabe? E isso causa uma coisa muito difícil de lidar, que é qualquer impulso que te domina, qualquer distração, estava levando a minha atenção embora. Qualquer ansiedade mudava o meu dia inteiro, completamente. Eu ficava remoendo aquilo. E com isso você começa a viver reagindo às coisas e não escolhendo aquilo que você quer para a sua vida. Onde entra a masculinidade nisso tudo? Eu acho que muita gente confundiu masculinidade com aparência. Então você ter barba, você ter aquele porte físico com muita massa muscular e impor a voz, biologicamente faz parte de um estereótipo, né? Mas talvez maturidade masculina tenha mais a ver com responsabilidade, autocontrole, presença, integridade, coisas silenciosas da personalidade, sabe? Então eu acho assim que muitos homens, eles não estão quebrados, né? Pelo menos não completamente. Talvez a nossa geração de homens, principalmente, só estejam tentando se reconstruir sozinhos, né? Reconstruir uma estrutura emocional que ninguém ensinou pra gente. E isso muda completamente o jogo. Porque você para de enxergar, de se enxergar só como um fraco, um preguiçoso, um incapaz e começa a entender todo o contexto à nossa volta. Então, anos de distração, anos de fuga, anos de dopamina barata injetada no nosso cérebro, né? Anos sem direção interna, e isso mexe com qualquer pessoa. Só que existe uma saída, mas ela provavelmente é mais silenciosa ainda do que as pessoas imaginam. O que começou a mudar para mim, né? Pelo menos foram pequenas coisas, nada muito radical assim como as pessoas acreditam que deva ser as mudanças de hábitos na nossa vida. Então eu comecei a dormir um pouco mais cedo, né? Fazer atividade física, treinar mesmo sem vontade, passar menos tempo anestesiado no celular, cumprir pequenas promessas, sabe? Voltar a ficar sozinho comigo mesmo, sem fugir imediatamente. E isso realmente faz toda a diferença, porque confiança, ela não volta por motivação, ela volta por evidência. Então você começa a provar para si mesmo, bom, eu consigo confiar na minha palavra, eu prometi e eu cumpri, eu falei que eu ia treinar e eu fui treinar mesmo sem vontade. Então disciplina não é só força de vontade, né? Pelo menos eu acho que não. Eu acho que a disciplina real, ela é muito mais silenciosa do que parece. O filósofo Marco Aurélio, ele falava muito sobre isso, de fazer o que precisa ser feito sem espetáculo, sem drama, só responsabilidade silenciosa, fazer o que precisa ser feito. E o maior erro hoje é querer mudar tudo rápido demais. Aí é que o cara falha, sabe? Ele reforça ainda mais a sensação de fracasso, porque ele quer mudar tudo de uma vez. Reconstrução real, a reconstrução de fato, ela parece pequena no começo, mas é assim que a identidade do indivíduo muda. Eu acho que muitos homens, que eles querem, eu acho que eles não querem virar um alfa, né, como a gente vê na internet. Eles querem só voltar a sentir respeito por si mesmos. Dormir em paz, sentir clareza mental, parar de fugir de si mesmo e dos problemas, parar de se sentir perdidos dentro da própria cabeça. Se alguém agora está se sentindo exatamente assim nesse momento, então talvez ele não esteja totalmente quebrado. Talvez ele esteja só cansado, distraído e desconectado de si mesmo. Talvez ele esteja tentando construir sozinho uma estrutura que nunca ensinaram para ele. Né? Pelo menos para a minha geração, eu, no meu caso, nunca fui ensinado a isso. E isso leva um tempo até surtir efeito.
Só que a boa notícia é que ainda dá tempo de reverter toda essa situação. E quando eu falo isso, não é para se tornar o cara perfeito, mas para se tornar alguém em que você confia e respeita. No próximo vídeo, eu quero falar sobre uma coisa que destruiu silenciosamente a identidade de muitos homens. Como eu disse nesse vídeo, principalmente muitos homens da minha geração, que é a necessidade constante de aprovação, a necessidade de viver tentando agradar todo mundo. E isso acaba mudando você por dentro, certo? Então eu te vejo lá, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço e até a próxima.